Mateus capítulo 25, a partir do verso 31, verso 11. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer. Tive sede, deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e fostes me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que, quando fizerdes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e estando eu enfermo e na prisão, não fostes me ver. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizestes, não fizestes a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Agora, por favor, vá a Apocalipse capítulo 20. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Agora, por favor, vá a 1 Coríntios, capítulo 3, verso 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata e pedras preciosas, madeiro, fena e palho, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Amém. Senhor, fala conosco. Irmãos, nós vivemos um tempo em que a religião ela perdeu a sua essência, ela perdeu a sua consistência. E quando eu falo da religião, eu não estou falando de uma determinada corrente religiosa, mas como um todo.
a religião ela está perdendo consistência. Então não é raro que a gente encontre nas igrejas evangélicas pastores que funcionem mais como coaches, como assessores de carreira. Nós encontramos padres também desempenhando funções assim. Nas fraternidades espíritas também encontramos pessoas que trocaram as mensagens de cunho espiritual para alguma coisa muito ligada à vida secular e à vida material. Todas as religiões passam que por uma espécie de crise. A consequência desta crise é que nós temos visto florescer um ateísmo, as pessoas estão ficando cada vez mais descrentes, ou, por um outro lado, estão se aprofundando em radicalismos debaixo de bandeiras religiosas que produzem muito ódio, que produzem muito sectarismo, que produzem inimigos imaginários que são perseguidos de forma concreta. Então, de alguma forma, a consistência da religião tem se perdido. E é preciso que a gente se lembre que a única disciplina humana que se ocupa da relação com o divino e da possibilidade da existência continuar após a morte do corpo é a religião. Nenhuma corrente filosófica se preocupa com esses dois aspectos. Não há uma única corrente de filosofia que se preocupe com a possibilidade da vida após a morte do corpo ou com uma relação com o divino. Isso é material exclusivo da religião. Então eu preciso me preocupar em fazer uma volta à essência da minha religiosidade. E aí eu preciso me preocupar como é que eu devo cuidar da minha vida religiosa. Será que a vida religiosa é apenas a absorção de ritos? Eu tenho um conjunto de regras que eu preciso seguir? Será que a religião é apenas um conjunto de encontros semanais? Será que é o decorar algum livro considerado sagrado? Não. Ela vai muito além disso. A religião, ela precisa ter dois eixos, como uma letra L maiúscula. Ela precisa ter um eixo que me liga à espiritualidade, é um eixo vertical, mas ela se manifesta numa relação horizontal. E quando ela me faz me relacionar com o eixo horizontal, eu encontro nessa horizontalidade os meus iguais, que eu vou chamar de meus irmãos, eu preciso reconhecê-los como tal, porque somos, como dizem na roça, farinha do mesmo saco. Nos diferenciamos, sim, por estatura, por cor, por gostos, pelo jeito de falar, que são coisas que estão ligadas a uma regionalidade. Quem mora em lugares mais quentes acaba, ao longo dos séculos, ficando mais escuro, porque a melanina sobe à flor da pele para proteger dos raios solares. Quem mora em lugares muito frios acaba desenvolvendo um cabelo liso que serve como um manto para segurar o calor. Então, essas diferenças que nós encontramos entre nós são todas adaptações aos meios em que cada um vive. E cada um acaba sendo gerado e ali passa a sua existência. Mas somos absolutamente iguais. E é por causa disso que eu preciso, primeiro, ter uma relação com o divino e manifestar a relação que eu tenho com a minha consciência de divindade na minha relação com a minha irmandade. Eu preciso reconhecer no outro o meu igual. E aí, se eu me considero filho de Deus, todo aquele que eu encontro, eu preciso também reconhecer nele a porção da divindade como eu a reconheço em mim. Somos irmãos, independente de qualquer coisa. E aí nós vamos encontrar 3 textos que hoje nós escolhemos para trabalhar. O primeiro texto nós encontramos Jesus falando sobre o final de cada um de nós. Todos nós compareceremos diante do grande rei. Ele disse: quando o Filho do Homem vier na sua glória e com ele os seus santos anjos, ele reunirá diante dele todas as nações da terra. Esquece a ideia de nação nacional. Esquece a ideia de país. Esquece a ideia de povos separados por línguas e costumes. Apenas entenda que ele chama de nações grupos que se diferenciam. Apenas isso. Grupos que estão sobre a terra, mas que fazem
a sua comunidade diferente das outras. Todos vão comparecer diante de Deus. Não interessa se é islâmico, se é evangélico, se é umbandista, se é ateu, vai comparecer diante de Deus para dar conta da sua vida. Não interessa se é homem, se é mulher, vai comparecer diante de Deus. Não interessa se é rico ou pobre, não interessa se é alto ou baixo, todas as nações, todas as diferenças serão desconsideradas e todos nós compareceremos diante de Deus para darmos a Deus contas da forma como nós vivemos. E aí começa aqui o entendimento de por que a religião entra em crise. Porque nós não estamos acreditando que vamos dar contas. Irmãos, é muito interessante quando a gente estuda, porque você vê aquele aluno que é displicente durante todo o semestre. E quando chegam as provas finais, eles ficam desesperados. E aí chega para você e diz assim: você pode me dar cola? Será que você pode me explicar essa matéria? Eu vou impugnar essas questões porque eu perdi essa questão. Se não fosse essa, eu teria passado. A grande verdade é que aquela pessoa viveu displicentemente, não estudou na época que tinha que estudar, e agora vai ter que dar provas do que aprendeu, do que não aprendeu. E aí fica desesperado. Enquanto você encontra aquelas pessoas que fizeram todos os trabalhos, que compareceram em todas as aulas, que fizeram todos os estudos propostos, que chegam nas provas e fazem as provas e passam. Nós sabemos que uma gravidez que é bem acompanhada, uma gravidez em que a mãe se alimenta direitinho, em que ela não ingere substâncias prejudiciais, em que ela tem um descanso, em que ela tem uma vida perfeita, normalmente a criança nasce bem. Diferente de uma mãe que fuma muito, que bebe muito durante a gravidez, de uma mãe que não se alimenta e fica subnutrida, e que a criança nasce e traz a consequência daquela vida. O que nós estamos estudando em Mateus capítulo 25? O Filho do Homem, Jesus, veio à terra e plantou boas sementes. Nós somos o campo. As boas sementes estão plantadas em nós. Cabe a cada um de nós fazer florescer e frutificar as boas sementes que o Espírito Santo coloca através do conhecimento de Deus. E qual é a obra que Deus espera de cada um de nós? Será que Deus está preocupado em que eu tenha uma posição política de esquerda ou de direita? Eu não vi aqui Jesus dizendo que naqueles dias Ele vai colocar aqueles que têm posições políticas de um lado e o que tem posições políticas do outro. Será que Deus está preocupado com a identidade sexual que cada um de nós tem? Se nós somos héteros ou gays? Se nós somos isso ou se somos aquilo? Não, Ele não colocou ninguém de um lado porque era hétero e do outro porque era gay. Será que Deus estava preocupado, aqui nesse texto de Mateus 25, em colocar de lado os ricos e do outro lado os pobres? Não, mas Ele disse assim: olha, apartai-vos de mim, vós que, quando eu estive nu, não me vestistes. Quando eu tive fome, não me destes de comer. Quando eu estive com sede, não me destes de beber. Quando eu estive enfermo ou preso, não me fostes ver. Não se importaram comigo. Afastai-vos de mim. Vão para a perdição eterna. Ao outro grupo ele vai dizer: entrem no reino que vos está preparado. Há um lugar preparado para vocês. Porque quando eu tive fome, vocês se preocuparam em me dar o que comer. Dividiram o seu pão comigo. Quando eu tive sede, vocês se preocuparam em me dar de beber. Quando eu estive sem roupa, quando eu tive frio, vocês me abrigaram, me agasalharam. Quando eu estive estrangeiro, vocês me acolheram. Quando eu estive preso, eu errei, eu fui um criminoso, estive pagando, estava no cárcere, vocês não pediram a minha morte, antes foram me ver. E eles vão dizer: quando foi que nós fizemos isso? Quando foi que nós fizemos essas coisas? E Jesus disse: quando vocês fizeram aos menos importantes, quando vocês fizeram ao qualquer um, quando vocês fizeram aos tais, quando vocês fizeram porque apenas viram no outro o reflexo de vocês mesmos. Então perceba
Que Deus não está preocupado se eu tenho uma posição política de centro, de esquerda ou de direita. Que Deus não está preocupado se eu me considero hétero ou não. Deus não está preocupado com estas bobagens que a religião tem feito florescer e tem produzido perseguição e divisão. Mas Ele tem buscado em cada um de nós a solidariedade. Sabe o que é solidariedade? Solidariedade é o mesmo que empatia. É a capacidade de você se colocar no lugar do outro, no lugar do sofrimento do outro. O sofrimento do outro me faz me sentir sofredor. A dor do outro me faz sensível. Eu sinto esta dor também. Então percebe que a verdadeira religião, e aí eu preciso me lembrar de Tiago, aquele que escreve a carta, ele diz que a verdadeira religião é socorrer os necessitados. Ele diz: a fé sem obras é morta. Então percebe uma coisa, a religião entra em crise porque nós perdemos a capacidade de nos vermos irmãos dos outros. Irmãos, é tão interessante, porque mesmo numa igreja pequena como a nossa, uma comunidade tão pequena, que ainda não enche todos os bancos, nós temos a dificuldade de manter as pessoas unidas. Isso num grupo pequeno. Nós não temos o prazer de sentar e conversar e de visitar os outros e de estarmos juntos e desenvolvermos uma comunhão. Que dizer dos vizinhos? Sabe o que a gente tem ouvido nos dias de hoje? As pessoas moram no mesmo prédio e se sentem inimigas. Brigam por causa de estacionamento. E eu não estou dizendo daquele que reclama porque pararam na vaga dele, porque é justo. Eu estou dizendo daquele que para na vaga do outro. Nós ainda temos problemas de pessoas que fazem fila dupla para pegar o filho na escola, dane-se os outros. Nós estamos ainda vendo gente que pega o celular e coloca uma música, enquanto está esperando o atendimento em algum lugar. Ele não se preocupa com o que o outro está desejando ou não. Nós ainda temos bares e igrejas com sons muito altos, que ferem o direito ao silêncio dos seus vizinhos. Nós encontramos pessoas que dizem, como se fosse uma coisa muito boa: moro nesse prédio há 10 anos, mal converso com a vizinha da frente. Gente, nós perdemos a nossa capacidade de sermos humanos. Nós perdemos a nossa capacidade de nos importarmos. Será que se eu não me importo em conhecer o meu vizinho do andar de baixo, eu vou me importar em visitar alguém que foi preso? Eu vou me preocupar em tirar um domingo à tarde para visitar na Santa Casa aquelas pessoas que não têm quem as visita? Será que eu vou me preocupar realmente em levantar de madrugada e orar por alguém que está doente? Será que eu vou me importar com aquela pessoa que está desempregada e que não tem mais como sustentar os filhos? Será que eu vou me importar com alguém que não tem o dinheiro para comprar o remédio que está numa receita? Que religião é essa? Jesus disse que eu vou ser julgado por isso. Afastai-vos de mim, porque nunca vos conheci. Senhor, como não? A nossa igreja tinha 50 mil membros, nós cantamos maravilhosamente para o Senhor, nós tínhamos um maestro, nós tínhamos um coral. Senhor, quantas vezes nós... E ele vai falar: mas eu nunca pedi isso. Eu pedi que você visitasse enfermos, que você visitasse os presos, que sentisse a dor de quem estava sofrendo. Eu te pedi para olhar para aquele que estava com fome e desse da sua comida. Sabe o que a gente tem encontrado também? A gente tem encontrado aqueles que fazem-se espirituais. Porque a espiritualidade não é coletiva. A espiritualidade, ela é pessoal. Eu me reúno com aqueles que também estão buscando desenvolver a sua espiritualidade. E quando eu reúno um grupo de pessoas em que cada uma quer crescer espiritualmente, nós temos igreja. Mas o desenvolvimento é pessoal. Então veja, uma forma de eu me manter avarento e parecer que eu sou generoso. Aí eu chego para a igreja e digo assim: pastor Zé, tem um vizinho meu, tadinho, ele está desempregado. O senhor acredita que ele perdeu o emprego? Será que a igreja pode dar uma cesta básica? Irmãos, parece que ele é espiritual, não parece? Você está vendo Jesus falar aqui: vocês levaram os problemas que vocês acharam para a igreja?
Não, ele diz, vocês me foram visitar quando eu estava doente, você foi. Eu tive fome, você me deu de comer. Você não transferiu para uma personalidade abstrata a responsabilidade. Você sentiu a minha dor e fez algo acontecer. É por isso que Jesus disse que o que faz a mão direita, a esquerda não fique sabendo. Eu gosto muito do Mr. Bean. Quem conhece o Mr. Bean? É bom, não é? Ele é muito bom. E sabe por que ele é muito bom? Porque ele fez uma caricatura das pessoas. O Mr. Bean é um aparecido. Quando ele faz alguma coisa, ele pega e faz assim, para todo mundo ver. Ele quer que todo mundo veja. Então, a espiritualidade é uma coisa que você cultiva pessoalmente. Mais importante do que você ficar dizendo, Deus, eu te amo, o Senhor é maravilhoso, é você sentir a dor do próximo e você fazer alguma coisa. Por outro lado, eu preciso entender que eu não posso ser o produtor da dor. Eu sou convocado a ser aquele que estanca a dor, o sofrimento, e não aquele que produz o sofrimento. Porque eu vou ser julgado. Presta atenção aqui, em nome de Jesus. Todos nós seremos julgados. Pastor, mas só por causa desse texto? Não, desse texto, e aí depois nós fomos para Apocalipse. Apocalipse nós vimos o grande trono branco. Por que ele era branco? Porque o branco serve de contraste para qualquer outra cor. Cores escuras escondem, cores claras revelam. Então o grande trono é branco porque ele revela todas as coisas. Quem está sentado nele? Aquele que vai julgar os povos, todos, grandes e pequenos. É engraçado porque os grandes não vão presos. Os grandes não respondem processos. Os nomes deles desaparecem. Os escândalos acontecem, nas próximas eleições eles são eleitos de novo. Parece que nada lhes acontece. Quando você lê o Salmo 73, o nosso irmão que está escrevendo o Salmo 73, ele diz assim, olhando essas coisas eu quase me perdi, porque eu descobri que essas pessoas não sofrem nada na vida, a vida lhes sorri. Eu quase quis ser como eles, até que eu entrei na tua casa, ó Senhor, e eu compreendi o fim dessas pessoas. O fim delas é como alguém que estava num sono gostoso, sonhando uma coisa maravilhosa, e de repente, puf, acordou, o sonho acabou. Não tem mais. Do que ele está falando? Do que esse irmão que escreve o Salmo 73 está falando? Ele está falando de Apocalipse capítulo 20, a partir do verso 10. E no grande trono branco, onde tudo vai ser apresentado, foram julgados os grandes e os pequenos. Deixa eu te falar uma coisa, general, marechal, almirante vai ser julgado. Empresário rico, dono de conglomerado, dono de banco vai ser julgado. Vai ser julgado igual o Zé das Galinhas. Vai ser julgado igual o João do Machado. Vai ser julgado igual a Maria das Tranças. Todos, grandes e pequenos, cada um entrou na presença desse Deus, trazendo um livro. Isso na visão de João. Vamos entender que João não conhecia nenhum outro meio de registro de fato, senão um livro. Então ele viu as pessoas trazendo cada um livro da sua vida. Pode ser. Como é que é o seu nome? Audrey. Nome de atriz. Audrey Hepburn. Ela, né? Parece com ela mesmo. A Audrey, ela faz uma acusação ao pastor Zé. Ela faz uma acusação. Ela vai apresentar provas ou não. O Lucas pode dizer, eu não acredito, porque o que ela apresentou contra o pastor Zé, não sei, não é muito consistente. É verdade, ele pode até ser inocentado ou não. Mas é diferente de o pastor Zé apresentar provas da própria vida. Não há questionamento. Não foi uma terceira pessoa que o acusou. Não foi uma segunda pessoa que o acusou. Ele próprio vai apresentar os fatos da vida dele.
Então, diante do grande trono branco, cada um de nós vai apresentar a sua vida. Deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus. Cada pensamento seu está sendo registrado. Cada palavra sua, cada atitude, cada desejo, cada coisa que você faz. Eu não vou dizer para você se cada pensamento, cada desejo, cada palavra, cada ato é bom ou mal. É bom ou ruim, não me cabe fazer isso. Eu estou te dizendo é que cada um de nós vai comparecer diante de Deus e Deus é que vai julgar. Eu gosto do Ariano Suassuna, principalmente no Alto da Compadecida. Quem assistiu o Alto da Compadecida? É muito legal, não é? Quando o diabo resolve acusar João Grilo, né? Quando ele resolve acusar o cangaceiro, quando ele resolve acusar a mulher do padeiro de infidelidade, e aí a santa que está ali, ela intercede junto ao filho, e ela dá uma explicação para o pecado daquelas pessoas. Cada um deles tinha uma explicação que foi levada em consideração. O que eu estou dizendo é que eu não estou aqui dizendo que você fez um pensamento, que você fez uma palavra, que você fez uma atitude, que você fez um desejo, como algo ruim. Não me cabe dizer isso. Mal eu estou tentando dar conta da minha vida. Mas eu estou te dizendo que há alguém que vai julgar a mim, vai julgar o pastor Zé e vai julgar você. Então que tipo de vida você vai viver? Saiba que você vai dar conta. Saiba que você vai dar conta, ou você vai ser colocado do lado ruim ou do lado bom. Se o seu lado for o lado bom, você vai entrar no gozo, no reino que te está preparado. Mas se você foi uma pessoa que destilou ódio, se a sua língua foi uma língua ferina, se as suas atitudes foram avarentas e egoístas e prejudiciais, se você viveu para produzir o mal na terra, você vai pagar. Mas se você se preocupou em cultivar em você a generosidade, a bondade, a misericórdia, a empatia, se você saiu de casa dizendo, eu vou fazer o bem, eu vou trabalhar o meu temperamento, eu vou trabalhar a minha relação com o outro, sabe qual é o parente mais próximo que a gente tem? O vizinho. Não interessa que eu tenho um irmão que é médico e mora na Irlanda. Quando eu passo mal, é o meu vizinho que é carroceiro que vai me levar na carroça para o hospital. Não interessa se eu sou irmão de um homem muito rico que mora do outro lado do país. Quando eu estou com fome, muitas vezes o pratinho que vai passar por cima do muro para matar minha fome vem do meu vizinho. Então é a minha obrigação como religioso me tornar uma pessoa que faz o que Jesus disse. Estive doente, vocês foram me ver. Eu estive preso, vocês não pediram a minha morte. Vocês foram lá me visitar. Eu estive nu, estive sem roupa, estive com frio. Você tirou a sua blusa e me levou para vestir. Eu tive fome, você me deu de comer. Ele diz, cada vez que você fez isso a um pequenino, fez a mim. Nós seremos julgados diante do grande trono branco. Aí nós somos para um texto que está em Apocalipse. Diante do grande trono branco, aqueles que não foram aceitos, foram lançados no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Aqui, eu preciso te dizer uma coisa. Você consegue imaginar um Deus bom que vai mandar alguém sofrer eternamente? É impossível. Se ele fizer isso, ele deixa de ser um Deus bom, ele passa a ser um Deus perverso. A figura do fogo não é literal, não há um fogo literal, até porque não haverá corpo físico para queimar, mas é a imagem do fogo purificador. Você vai passar por um processo em que você vai arcar com a responsabilidade dos seus atos. Aquele fogo não é um fogo de destruição eterna, embora esteja escrito segunda morte, aquilo tudo, são figuras de linguagem. Pastor, como é que o senhor pode dizer isso? Por causa de 1 Coríntios capítulo 3, Paulo diz assim, Paulo, como prudente arquiteto, lancei o alicerce, o qual é Jesus. Você é salvo porque Jesus morreu por você. Você tem o Espírito Santo porque Jesus mandou para você. Você tem um intercessor diante do Pai que intercede por você e ele é Jesus.
É pelo nome de Jesus que você é salvo. Quando você busca Deus, quem se aproxima de você é Jesus. Quando você chegar na eternidade, você não vai ver Deus o Pai. Deus o Pai está perfeitamente manifesto na pessoa de Jesus. Por isso em João capítulo 14, Filipe diz: Senhor Jesus, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E ele responde: eu estou há tanto tempo convosco que você não me conhece, quem me vê, vê o Pai. Então entenda, Jesus é a manifestação de Deus o Pai. Você não vai ver Deus o Espírito Santo, você não vai ver Deus o Pai, isso não existe para você ver. Mas em Jesus, você tem um encontro com o Espírito Santo e você tem um encontro com o Pai. Paulo diz: eu como arquiteto, fiz um alicerce muito bom, o qual é Jesus. A sua salvação acontece por causa de Jesus, acontece em Jesus. E sem Jesus não há vida com Deus. Esse é o alicerce. Aí ele diz: mas cada um constrói em cima do alicerce o que quer. Nosso irmão Felipe é engenheiro, né, Felipe? Então você sabe da importância de um alicerce. Agora, depois que eu tenho um alicerce bom, me corrija, Felipe, se você quiser e puder. Depois que eu tenho um alicerce muito bom, eu posso construir uma casa de madeira. O alicerce aguenta. Mas eu posso construir uma casa de pedra. O alicerce é bom, ele aguenta. Se vier um fogo como esses criminosos que estão acontecendo atualmente, a casa de madeira vai queimar, de pedra não acontece isso, não vai pegar fogo. Então Paulo diz assim: o alicerce eu plantei, é Jesus. Agora você vai construir em cima desse alicerce. Você está querendo uma vida de oba-oba? De vir na igreja e não se comprometer? De roubar a Deus no tempo, no trabalho, no dízimo, na oferta, na leitura da palavra, na oração? Você não quer uma vida de visitar os enfermos, os presos, de se preocupar com quem tem fome e tem sede? Você está construindo uma casinha de palha, daquela mais mequetrefe, daquela horrorosa. Mas você, em algum momento, você faz alguma coisa boa, mas ainda é relapso. Você ainda não segura sua língua, fala mal dos outros, você dá prejuízo para os outros, você não visita os enfermos, você não se preocupa com os presos, pede até a morte dele: ah, ladrão, tem mais é que morrer mesmo. Mas você visita os famintos e leva comida, você está construindo sobre madeira, com madeira. Mas você resolveu ser um homem de oração, ser uma mulher de oração, você resolveu ser uma mulher de Deus, você resolveu ser um homem de Deus. Você vai fazer a obra de Deus, você está construindo com pedras. Aí Paulo diz assim, presta atenção, olha o que ele diz aqui. A obra de cada um, capítulo 3 de 1 Coríntios, verso 13. A obra de cada um se manifestará na verdade. O dia de Deus a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, ele receberá prêmio, galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, prejuízo, mas o tal será salvo. Então, o fogo é para queimar as suas más obras ou para mostrar que a sua obra é boa. O dia de Deus é o dia do grande trono branco. Você comparece diante de Deus. Bem está, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor, fez as coisas certinho. Você teve uma vida relapsa. Você vai para o lago que arde com fogo e enxofre. As suas obras têm um preço a ser pago do outro lado. Mas você vai ser salvo. Vai ser salvo porque o alicerce é bom. O alicerce não pode mudar. Jesus é maior do que todos, é maior do que todos os pecados. Ninguém vai ficar para trás, mas nem todos vão chegar do mesmo jeito lá. Então, meu irmão, minha irmã, a vida espiritual é como a saúde. Você quer ter uma vida boa? Diminua o estresse. Tem uma frase que é atribuída ao Dalai Lama, que eu gosto muito. Eu não sei se é dele, mas é atribuída a ele. O que me espanta nos homens é que eles perdem a vida para ganhar dinheiro. E quando ganham muito dinheiro, perdem o dinheiro para tentar ganhar a vida de volta. Diminua o estresse. Se movimente, tudo que fica parado, estraga. Se você não faz exercício físico, você está cultivando doença. Então desenvolva a sua intelectualidade, leia, pense. Faça conta com lápis, esquece a calculadora. Faça exercício físico, coma menos açúcar. Pastor, mas o senhor está falando de nutrição agora. Não, isso é exemplo. Eu estou te dizendo que se você quer ter saúde,
Você precisa cuidar dessas coisas. Se você quer ter vida espiritual, cuide da sua vida espiritual. Seja generoso. Pratique a beneficência, a socorrer o necessitado. Acolha os diferentes. Você estudante, vocês que estudam, estão na escola, fiquem do lado das pessoas que são perseguidas e que sofrem bullying. Não sejam as pessoas que fazem o bullying. Acolham as minorias. Não tenha medo, por favor, olha aqui para mim, você que é crente. Não tenha medo da Dona Maria, que é mãe de santo. Não tenha medo do seu vizinho que é espírita. Acolha com generosidade o seu colega que é da Umbanda. Não tenha medo dele, ele não é diferente de você. Se ele machucar, dói. Se ele tiver fome, dele de comer. E se ele te socorrer na necessidade, agradeça a Deus. Vamos aprender a sermos pessoas boas. Fazendo essas coisas, agradaremos a Deus. Em paralelo, estude as Escrituras, tenha vida de oração, ame a sua comunidade, ame a sua igreja, ame os irmãos. Desenvolva vida na sua igreja. Sabe o que vai acontecer? Você vai morrer. Ué, pastor, se eu não fizer isso, eu não vou morrer? Vai. Qual que é a diferença? A diferença é que quando você morrer, você vai ouvir do Senhor. Entra no reino que te está preparado. Eu estou te esperando aqui há muito tempo, que saudade de você. Você vai ouvir isso de Jesus. Mas se você, como aquela pessoa relapsa, que não faz exercício, não cuida da comida, não cuida do nível do estresse, fica doente, a sua vida espiritual vai adoecer. Amém? Então leve a sério a sua religião e Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Vamos ficar de pé?